Então, pessoal, continuando aqui os nossos cálculos, né, sobre, né, índices de umidade do ar, né, a gente tem um índice que é chamado de umidade absoluta, né, ou, né, que é o equivalente à densidade do vapor de água, né, que é quantos gramas de vapor de água que a gente tem, né, a cada metro cúbico, né. Então, é um espaço, um metro cúbico é um espaço, né, que tem 1 metro de largura, de comprimento e de altura, né, 1 metro em cada uma dessas direções aí, né? Então, para a gente calcular, né, a densidade do vapor de água, né, ou a umidade absoluta, né, a gente utiliza uma fórmulazinha também, né, que está aqui, né, que é dependente da pressão real do vapor de água, né, que é representada pelo Esim, e a temperatura do ar, né, em Kelvin, tá? Então, nós vamos fazer esse cálculo aqui da umidade absoluta. Então, ela é dependente da pressão real do vapor de água, né? 2,2168 vezes a pressão real do vapor de água dividido pela temperatura. O detalhe aqui é que a temperatura é em Kelvin, tá, pessoal? Então, eu seleciono aqui a célula da temperatura mais 273,15 para transformar aqui em Kelvin. E aqui eu tenho, então, no dia aqui do 1º de janeiro, né, de 2019, né, quantos gramas de vapor de água eu tinha a cada metro cúbico de ar, né, na cidade de Seropédica, tá? Então, daqui a pressão do vapor de água. Vou jogando a célulazinha aqui para o lado, né, e vou colocar mais uma fórmulazinha aqui, que é a densidade do ar seco, né? Então, aqui nesse caso, eu estou verificando quanto de ar seco, quantos gramas de ar seco, né, eu tinha, né, no dia 1º de janeiro em Seropédica. Então, é uma equação também dependente da pressão atmosférica, da pressão do vapor de água em relação à temperatura. Então, repare aqui que essa fórmulazinha aqui, ó, leva em consideração, né, um parâmetro aqui, né, a pressão atmosférica, que seria a pressão, né, que a atmosfera exerce sobre a superfície, menos a pressão do vapor de água, né? Se você tirar, né, essa componente do vapor de água aqui da atmosfera, sobra o que? O ar seco, né? Então, por isso que essa forma tem essa configuração aí. Então, ela 34,84 vezes, abro parênteses e seleciono aqui a temperatura, a pressão atmosférica, né, em kPa, né, que eu já transformei, né, naquele primeiro vídeo, menos a pressão real, né? O que me sobra, então, é a pressão do ar seco, né? Divido também pela temperatura, que é a temperatura do ar, mais 273,15, que também é em Kelvin, tá? Então, aqui eu tenho a pressão do ar seco. Então, o que a gente pode, né, reparar aqui, ó? Comparativamente, né, a densidade do vapor de água, né, em proporção, né, é bem menor do que a densidade do ar seco, né? Então, se a gente somar essas duas componentes aqui, a gente tem a densidade do ar, né, para a cidade de Seropédica. Então, reparem que a componente vapor de água, né, ela é bem pequenininha, né, que corresponde, né, àquela variação que a gente tem, né, da umidade do ar, né? Por exemplo, se a gente pensar na umidade relativa do ar, né, isso aí é um exemplo que tem na apostila, né, que tem na aula teórica, a gente vê que a umidade relativa do ar, ela varia aí, né, entre 0 nas regiões mais desérticas, até 4% nas regiões, né, mais úmidas, né? Então, por isso que a gente tem essa diferença aqui de magnitude, né, entre as densidades aí do vapor de água, né? Eu também posso fazer um gráficozinho, né, com a hora aqui no eixo X e com as densidades, né, no eixo Y, né, um gráficozinho, por exemplo, de linhas, né? Então, reparem aqui, ó, que a densidade do ar, né, ela contém muito mais, né, ar seco, né? A gente tem muito mais a componente nitrogênio, oxigênio, né, do que o vapor de água, né, que é aquilo que eu falei sobre as regiões desérticas e as regiões mais úmidas, né, que varia entre 0 e 4% aí do componente da atmosfera, tá? Então, basicamente, essa aqui é uma diferença muito grande, né? Então, deu para ver aqui, né,
como é que funciona essa proporção, tá joia? Então calculamos aqui, pessoal, diversos índices, né? E ainda a gente tem dois índices, né, bastante utilizados aí. Vou deixar o nosso gráficozinho mais aqui no cantinho, né? Posso até aumentar ele agora. Que é o índice Q, né? Que representa aqui, né, a umidade específica, né? Que é o quanto de grama de vapor que a gente tem em relação ao gramas de ar. Então vou colocar a formulazinha aqui da umidade específica, né? Representada aqui pela letra Q. A umidade específica é então a quantidade em gramas que a gente tem de vapor em relação à quantidade em gramas que a gente tem de ar, né? O ar é o que? Ar seco mais, né, o vapor de água, né? Então a formulazinha é 0,622, né? Lembrando que aqui o separador aqui no Excel é o ponto, né? Talvez no dia de vocês possa ser a vírgula. Isso aqui vezes, eu vou abrir um parênteses aqui, seleciono aqui a coluna H, né? Que é a pressão real de vapor de água, né? Que está aqui, dividido por, vou abrir outro parênteses, a pressão atmosférica em kPa, que eu calculei aqui na coluna F, menos, vou abrir outro parênteses, 0,378 vezes a pressão real do vapor de água, novamente, né? Fecha os parênteses, né? As cores diferentes aqui me ajudam a ver se eu estou fechando todos os parênteses, né? Deu um errinho aqui, vamos ver. Aqui, ó, usei a vírgula como separador decimal, né? No meu computador é o ponto. Então aqui eu tenho a quantidade de vapor de água em relação à quantidade de ar, tá? Em gramas, tá? Então, repare que é uma proporção bem pequenininha. Vou deixar essa formulazinha aqui do lado. E agora a gente vai para a razão de mistura, né? Que é representada aí pela letra R. A razão de mistura, né, pessoal? Vou deixar aqui embaixo a fórmula, tá? Do lado embaixo da fórmula de Q aqui, ó. A razão de mistura, né, é a quantidade em gramas, né, de vapor de água que eu tenho em relação ao ar seco, né? Então aqui, ó, a diferença da umidade específica para a razão de mistura é exatamente isso. Uma, né, no caso da umidade específica, né, que é o Q, eu estou relacionando a quantidade de massa, né, em gramas de vapor de água que eu tenho em relação ao ar, e aqui, né, na razão de mistura eu estou relacionando, né, a quantidade, né, a massa do vapor de água em gramas em relação à componente ar seco, né? Então eu estou separando aí no caso o ar seco ali, tá? Para fazer essa relação. Então a formulazinha é 0,622 vezes a pressão atmosférica aqui na minha coluna F dividido a pressão real do vapor de água, né, que é na minha coluna H, dividido pela minha pressão atmosférica menos a pressão real do vapor de água. Fecho os parênteses e aqui, né, eu tenho os valores, né, da razão de mistura. Reparem aqui, pessoal, que a diferença, né, está aqui nos decimais aqui, ó. Enquanto a umidade específica é 0,01513, né, a razão de mistura é 0,01536, né? Então reparem que a diferença, né, desses dois índices aí é bem pequena. Por que que é pequena? Porque na umidade específica nós estamos relacionando, né, a quantidade em massa de vapor de água com a quantidade de ar. E na segunda, né, na razão de mistura, a gente está relacionando a mesma quantidade, né, em massa de vapor de água em relação ao ar seco, né? E a componente ar seco, né, a gente viu no capítulo de atmosfera que é bem maior, né, do que do vapor de água. Então por isso que essa diferença, né, vai acontecer aqui nos decimais. Tá joia? Um outro detalhe, né, é que aqui, né, a umidade específica, né, ela é um pouquinho menor do que a razão de mistura, né, porque aqui nós estamos dividindo, né, a massa do vapor de água em relação ao ar total, né. O ar total significa que eu estou dividindo, né, a massa do próprio vapor com a massa do ar seco, né, e aqui no caso só do ar seco, por isso que é um pouquinho maior, ok? Então aqui, por que aqui é um pouquinho menor? Porque o meu denominador é menor aqui, né? A componente no denominador aqui na razão de mistura é só o ar seco, e aqui o denominador é o ar seco mais o ar
úmido, né? Mais o vapor de água, ok? Então basicamente é isso, né? Pessoal, finalmente, né, nós podemos calcular, né, através dessa relação aqui, a temperatura do ponto de orvalho, né? Repare o seguinte, eu coloquei aqui também, ó, a temperatura no ponto de orvalho, né, que foi o dado coletado na estação, tá bem? Temperatura no ponto de orvalho, né, é aquela, né, em que a partir dela, né, se a temperatura diminuir, né, além da temperatura do ponto de orvalho, começa a haver condensação, né? Então a temperatura do ponto de orvalho basicamente, né, é uma relação com a pressão real do vapor de água, né? Então vamos fazer as continhas aqui. 237,3 vezes o logaritmo, log, né? Abro parênteses aqui de novo, da pressão real, que está aqui na minha coluna H, dividido por 0,61078, né? Então, beleza. Isso aqui tudo dividido por, abre parênteses, 7,5 menos o log da pressão real na coluna H, né? Pressão real na coluna H dividido por 0,61078. Fecho parênteses. E aqui eu tenho a temperatura do ponto de orvalho, tá? Calculada. Então repare que ela é um pouquinho diferente, né, da observada, né? Tem uma pequena diferencinha aqui, ó. Beleza? Vamos fazer um gráficozinho aqui para exemplificar, né? A hora do dia, a temperatura do ponto de orvalho lá na estação, e aqui é a temperatura do ponto de orvalho que a gente calculou, né? Vamos inserir aqui um gráfico de linhas, né? E reparem que a temperatura é bem próxima, tá? Mostrando uma relação bem funcional aqui entre o observado, né, e a temperatura e o calculado aqui pra gente. Beleza? Então aqui a gente tem diversos índices, né, relativo à umidade do ar. Então, pessoal, agora a gente viu o que acontece aqui numa escala diária, né? Numa escala diária, o que acontece com todos esses índices aqui, né, de obter informações sobre a umidade do ar. E agora a gente vai calcular, né, da mesma forma que a gente fez para a temperatura, as médias de cada mês, tá? Então, para isso eu vou usar aquela mesma função, né? Vou abrir uma coluna aqui, ó, vou colocar o mês, que é uma forma fácil, simples da gente, né, obter o mês do ano, né? Então eu coloco aqui, ó, mês, né? Venho aqui, coloco geral, e aí o Excel vai pegar essa data aqui e vai extrair o mês, né? Vai colocar um número aqui, né? Aí eu consigo associar, né, uma média aqui da temperatura, da umidade relativa do ar, do ponto de orvalho, enfim, de todos esses índices aqui eu consigo ter uma média mensal. Então vamos lá, digitar aqui, né, o mês de janeiro até dezembro, né? E aqui eu vou ter, né, a média do que eu quiser, né? Antes disso, né, vamos fazer a formulazinha aqui, ó. Vou usar a média, fórmula média si. Vou usar a fórmula média si, abro parênteses aqui e vou selecionar, né, esse conjunto de dados todos aqui, ó, que vai desde o dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro, né? Selecionei, coloco ponto e vírgula, digito aqui, ó, igual a